Fala turma, tudo bem? Hoje eu vim aqui te dar uma dica sobre qual autorrádio comprar com um ótimo custo-benefício, sem investir muito, para deixar seu som no grau. Antes, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Valeu! Então, hoje eu vim aqui para falar sobre dois aparelhos. Geralmente muitas pessoas acabam comprando este modelo aqui, o Pioneer 98UB ou 88B. São aparelhos de entrada da Pioneer, né? É um aparelho que ele não pega controle, ele não tem interação com outros dispositivos. É um aparelho que ele só tem uma conexão USB, AM e FM. É um aparelho bom que atende para um sisteminha assim, de repente, dois alto-falantezinhos de porta, as duas 6x9 lá no fundo. Você pode até estar colocando módulo, pelo fato que ele tem saída RCA. Porém, para você que quer ter um sistema com um aparelho assim bem legal, sem gastar muito, né? Nesse caso, eu te recomendo o Pioneer MVH S118i. É um aparelho da Pioneer muito legal. Ele, além de contar com controle remoto, você pode estar colocando aí um controle de longa distância futuramente no seu sistema. Você pode conectar através do cabo USB, né, através da porta USB. Você pode estar conectando aí seu iPhone, seu Android, né, através do cabo. Você pode estar reproduzindo aí os arquivos de mídia que tem no seu celular, ou até o YouTube, Spotify, você reproduz, além de carregar o celular ao mesmo tempo. É um aparelho muito legal, um custo-benefício bem bacana. Possui saída RCA também, não possui saída subwoofer independente. Ele tem a saída aqui de sub, porém ele vem ativa. Você tem que ir nas configurações e desativar para de repente você estar colocando aí um sistema para estar tocando a corneta, até os próprios alto-falantes se função interna. Você tem que estar desativando essa função. Porém, um aparelho que em termos de menu de áudio, você tem quase as mesmas configurações do Pioneer 1180, que é o que tem saída de sub independente. Isso falando dos aparelhos de entrada da própria Pioneer, né? Então, geralmente, a maioria dos clientes que chegam aqui com a gente, eles acabam comprando esse aparelho aqui nas magazines, nas algumas lojas aí, e não procuram saber direito sobre o aparelho, sobre o que ele te oferece. Alguns clientes ele tem som na mala, tem alguma caixinha no fundo, algum sub, e às vezes, na maioria dos casos aqui que chegam, eles querem colocar controle, e esse aparelho ele não pega controle remoto. Por mais que você compre uma longa distância, você não consegue estar colocando controle remoto nele. É um aparelho bem simples. Acredito eu que ele seja um aparelho para competir com aqueles aparelhos importados, né? Por exemplo, o Multilaser. Nesse caso aqui a gente tem o da Tiger Auto, que representa esses aparelhos importados, que você pode observar que geralmente o fundo deles são bem idênticos. O que muda é só o design. São aparelhos importados que várias empresas aí trazem para o Brasil e vendem. São aparelhos que, para o valor, atendem. São aparelhos legais, né, que funcionam. Alguns deles, no caso desse aqui, tem até conexão Bluetooth. Tem porta para cartão de memória e USB. Porém, é um aparelho que vale o preço, né? Não é de se esperar muita coisa deles. Você pode estar colocando módulo sem problema nele, que vai funcionar perfeitamente. Algum amplificador, né? Mas é um aparelho que, assim, é um custo-benefício, né? De repente você está vendendo carro e não quer deixar seu aparelho para outra pessoa, você pode estar colocando um desse aqui, né? Se compensar. Ou até de repente você está sem som nenhum no carro e não quer gastar muito, não está podendo gastar muito, pode ir em um desses aqui, ou Multilaser, qualquer marca, que são aparelhos que funcionam. Como falei, valem o preço, né? Não é de se esperar um Pioneer da vida. Então, esse 98B, acredito que seja uma linha da própria Pioneer aqui do Brasil para competir com esses aparelhos. Comparando ele com os importados, o Pioneer se sobressai, entendeu? O Pioneer 98B, ele tem uma média de preço aqui, dependendo da sua região aí, de 180 a 280 reais, vai depender da loja, de alguns fatores.
mas geralmente nessa média, entre 180 e 280 reais. Porém, como eu falei, de repente você quer colocar um controle, quer ter mais alguns recursos, né? Ele geralmente é um aparelho que depois de algum tempo de usado dá um probleminha aqui nesse botão de volume, você tenta aumentar e ele acaba dando problema. Na maioria dos casos, né? Geralmente depois de um ano, aí, depois que passa a garantia, já apresenta alguns problemas, então não é um aparelho que eu vejo como um ponto positivo. Já o 118i, ele é um aparelho que é bem parecido com o 1180, com a interface do 1180, porém ele não tem a série de sub independente que o 1180 tem, mas você consegue ter aí nas equalizações, as funções de HPF, de High Pass, o corte High Pass, você consegue ter aí basicamente as mesmas funções que teria no 1180, com exceção do sub independente que temos no 1180. E ele conta com a função D-Bass, que é para dar um ganho na região dos graves e subgraves, que depende também do seu sistema, você tem que saber usar e quando usar, né? E geralmente eu não recomendo que você use ele, a não ser que seja no sistema interno. Como eu falei, você tem que saber quando usar, né? Geralmente aqui o pessoal coloca ele em paredões e a gente usa ele todo fletado, não usa nenhuma equalização dele. Mas pelo fato de ter um processador no fundo, no sistema, que vai estar fazendo toda essa parte de equalização, de crossover, de limiter, então o aparelho, a função dele é só reproduzir. É um aparelho que tem um custo-benefício também muito bom, ele gira em torno aí de 280 a 380, a depender da sua região aí. É um aparelho que dura bastante. A gente vende aqui, eu vendo ele aqui há mais de, assim, desde as outras versões, né, que era outros modelos, não me recordo agora, mas na mesma configuração que ele, e aparelhos aí que duram mais de 5 anos, nunca tive nenhum problema em questão com eles, com garantia, nenhum problema. Então assim, vale a pena você investir mais um pouco e estar comprando um aparelho como esse aqui, que vai ter o controle remoto, para você estar colocando no seu sistema. De repente uma caixa trio, de repente um som interno com sub que você tem na mala, é um aparelho que te atende. Obviamente tem aparelhos superiores a ele, porém o custo já fica um pouco mais elevado, né? É o caso do 1180, é o caso do 4880BT, que tem Bluetooth, e a linha BR, né? Tem a linha X3000, tem a X5000, X7000 da Pioneer, que são aparelhos muito top, porém é um custo mais elevado. Como eu falei aqui, a dica é sobre um aparelho de entrada, né, da Pioneer, que tem um custo-benefício muito bom. E em termos de durabilidade, como eu falei, dura muito tempo, sem dor de cabeça. O 98B eu já não recomendo. Por exemplo, assim, é aquele tipo de aparelho que eu não compraria para ter dor de cabeça. Na verdade, a gente nem vende ele aqui na nossa loja pelo fato dessas dores de cabeça aí, de estar dando problema no botão do volume. Ele é um aparelho que a gente tem que estar ligando ele no pós-contato, ou então estar colocando o interruptor por fora para estar desligando. Pelo fato de, assim, de repente você coloca no carro, deixa o carro guardado, após 8 dias ou 6 dias, dependendo da sua bateria, né, se tiver boa, vai estar descarregando a bateria do seu carro, dando dor de cabeça. É um aparelho que foi feito para você estar instalando ele através do pós-contato. Quando você gira a chave, ele liga, você tira a chave, ele desliga. Então, de repente, você tem uma caixa no fundo, você tem um som no fundo, um sistema mais bacana, você não vai estar com a chave na ignição e o carro lá com a mala aberta, né? Aí, geralmente, a gente coloca um interruptor, mas de repente vai que você esqueça de desligar esse interruptor. Então, você pode estar passando alguns apertos sem necessidade. Já no caso aqui do S118, daí para frente, todos os aparelhos da Pioneer relacionados, né, o S118, o 1180, o 4880, o X3000, todos esses outros aí, você não tem esse problema, não tem essa dor de cabeça, com exceção dos DVDs, né, dos DIN, das outras mídias. Por experiência aqui, a gente vê, sempre chega com esses problemas, está descarregando bateria, essas coisas. É isso. Para você que não quer gastar muito e quer um aparelho de qualidade, eu recomendo o S118. Se você quer comprar um aparelho para colocar na linha só nas triaxiais da porta, um sisteminha básico, também não quer investir muito, pode comprar um Pioneer 98B comparado
com os importados. Porém, não se engane, esses importados aqui quebram galho danado. Funciona assim, vale o preço, né? E entrega a questão da conexão com Bluetooth, em vez de quando trava, mas, como eu falei, vale o preço. Então é isso aí, fica a dica. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar o joinha para dar aquela fortalecida. Em breve farei mais vídeos aí comentando sobre alguns assuntos relacionados ao som automotivo. Valeu!